minutinho que eu vou abastecer aqui. Essa riqueza que a água pura. Eu agradeço o convite da Nina para que eu pudesse estar aqui hoje, lá de Londrina, e agradeço muito a vocês por me acolherem, por me aceitarem aqui, pela alegria de poder conhecer esse espaço. Minha mãe está aqui, a Terezinha, e eu digo que é uma satisfação, uma alegria muito grande. Fazer amigos, aprendermos juntos, podermos nos harmonizar, nos tranquilizar. Todos nós estamos aqui em busca da melhora, e eu não diferente de vocês, como eu falei para ele, o nível que é o mesmo, não por estar aqui em cima, que haja uma condição superior, talvez uma responsabilidade maior, isso sim, mas a necessidade é a mesma. Então, todos nós possamos aproveitar esse momento juntos. E o tema da fala de hoje vem também muito ao encontro da prece, onde a gente lembrou dos nossos irmãos em São Paulo, mas também de tantas tragédias, a gente tem usado muito esse termo, tem ocorrido ao redor do mundo, e se a gente observar, não que nunca tivessem acontecido, elas acontecem constantemente, mas a gente observa que elas acontecem com mais frequência e com uma gravidade, uma intensidade, um impacto maior. E não é só porque os meios de comunicação hoje estão muito mais acessíveis e rápidos, então a gente sabe que na hora o terremoto que aconteceu lá na Turquia, por exemplo, e a gente tem até a possibilidade de ajudar as pessoas que estão lá diretamente, A gente tem os médicos sem fronteiras, tem as pessoas que estão ao redor do mundo fazendo esse trabalho e a gente pode ajudar, mas é porque aumentaram, houve um aumento na frequência e na intensidade desses fenômenos. Aqui no Brasil, desde outubro de 2021, isso tem sido monitorado com mais cuidado, com uma profundidade maior. Observa-se que realmente o número de desabamentos, de chuvas, do dilúvio que a gente vê em São Paulo, por exemplo, o impacto dos fenômenos naturais tem sido maior. Então, não se tinha visto uma chuva tão forte quanto se viu lá em São Sebastião, por exemplo, e com uma frequência tão grande. Então, desde aquele desmoronamento, ocasionado pelas chuvas lá em Petrópolis, em Teresópolis, que foi a maior tragédia que a gente viveu em termos de número de desencarnados, que criou-se um centro chamado CEMADEM, que é um Centro Nacional de Monitoramento, de alerta para esses desastres. Então, agora pode-se monitorar, mas o próximo passo é poder ter atitudes, ter um plano realmente de atendimento, de evacuação desses lugares, um plano de atendimento para essas pessoas, enfim. Então é um trabalho muito complexo, e daqui por diante, toda a estrutura que existe, até em termos de estrada, tudo que a gente tem, que já era insuficiente, dadas as situações que a gente passa aqui no nosso país, mas agora elas precisam se ajustar a essas novas condições climáticas. Então, uma rodovia que antes suportava um nível de chuva, calculado lá há 100 anos atrás, hoje ela já não é mais suficiente. Ela tem que se adaptar, por exemplo, a 600 milímetros de chuva, que é uma chuva torrencial, como que caiu lá em São Paulo, por exemplo, que antes não era frequente, não acontecia. Então, a gente está diante de um desafio muito grande e não tem como a gente deixar isso de lado ou achar que acontece só com alguém de fora ou acontece somente longe da gente, e as coisas estão chegando cada vez mais perto e estão exigindo de nós uma atitude, não somente para a gente reagir, mas a gente precisa agir no sentido de conhecer, de entender o que está acontecendo, de ter condutas, de ter atitudes que possam, ao menos, reduzir a gravidade desses desastres.
Um terremoto como na Turquia, não é possível nem você avisar com muita antecedência, só com alguns segundos ali. Mas você pode ter construções, por exemplo, que suportam maior esses impactos. Então a gente precisa agir para que essas situações tenham um impacto menor. Então, qual que é o papel nosso aqui? Agora falando da doutrina, né, do Evangelho, qual que seria o nosso papel diante disso tudo? E imagino, né, do Brasil, aí, que é a pátria do Evangelho, o que a gente pode fazer pelos irmãos em outros países e aqui também, e que atitude que a gente vai ter perante tudo isso, porque aí começa a se falar, nossa, mas como é que Deus permite que isso aconteça? Ou como dizem, a natureza está se vingando dos estragos que a gente está fazendo, como se a natureza que se vingasse, e não a gente que não está tendo uma conduta consciente. Imagina eu reencarnar aqui na Terra, com tudo que a Terra proporciona para mim, e que saldo que eu vou deixar quando eu desencarnar. Por exemplo, o lixo ele não existe na natureza, o lixo é uma produção humana. Então, na natureza, todo dejeto, um ser ali que desencarna, uma folha que cai, tudo que é produzido ali na natureza e que morre na natureza, a própria natureza já faz o trabalho do reaproveitamento, não sobra lixo. Então o lixo é criação nossa. A gente produz lixo que às vezes demora muitos anos e séculos para se decompor, ou que nunca vai se decompor, que a gente não sabe o que fazer. Então, quando eu desencarnar, qual que vai ser o meu saldo aqui na Terra? Se vai ser positivo ou negativo? Será que eu deixei produzir algo bom, ou eu deixei muito lixo aqui e muito problema para quem ficar resolver, se não for eu quando reencarnar, né? Se eu encontrar o planeta assim, numa situação dramática. Porque o mundo está caminhando para uma regeneração, a gente sente isso, mas a gente vai acabar postergando, dificultando esse processo se a gente também não tiver uma conduta, né? Essa regeneração ela é muito nossa, né? Não é que vai cair um asteroide, né? Vai acontecer um fenômeno e tudo vai mudar, mas essa regeneração ela vem da nossa própria mudança, né? Assim como essa transição planetária a gente sente, não é só nos terremotos, por exemplo, mas a gente sente no número de adoecimentos mentais, de sofrimentos, de suicídios. Esse é o sofrimento que a gente está vivendo. Não é somente algo que cai do céu, mas a gente sente isso no dia a dia. E essa regeneração ela virá também da nossa melhora, do nosso bem-estar, né? Emocional, espiritual, social, para a gente poder viver em paz com as pessoas, construir relações saudáveis, ter uma atitude mais consciente com as pessoas, com o planeta. Então esse é o caminho. E antes da gente culpar tanto Deus, né, porque é Ele que manda chuva, é Ele que produz coisas outras, mas o quanto a gente está produzindo. E qual que vai ser o saldo que a gente vai deixar no planeta? A gente quer deixar aí no crédito, né, um saldo positivo e não negativo. Para fundamentar essa nossa fala aqui, eu pesquisei algumas questões do Livro dos Espíritos e sugeri essa leitura do Evangelho, que fala da regeneração, né, dos mundos, que é um processo, e não é só o planeta que está se regenerando, se transformando, mas nós também. E aonde está Deus nisso tudo? Aonde está Deus até nesses momentos difíceis de dor que a gente está vivendo? O Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre as provas da existência de Deus, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos respondem: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, como eu falei, a gente reencarnou aqui, já pegou um planeta pronto, com tudo para nos oferecer: a água, o ar, a natureza, tudo que a gente precisa para a gente viver aqui. E aquilo que não foi, aliás, aquilo que não foi produzido pelo homem é obra divina. E olha como a obra divina é perfeita. Existe, diz que é o mais bonito aqui da nossa galáxia, o planeta Terra. Então, em termos de beleza, de perfeição, a gente tem tudo aqui. E a produção humana?
É aquilo que o homem produz. Mas um terremoto não tem como evitar, né? É a movimentação lá das placas tectônicas dentro da Terra. Isso é vontade de Deus, é da natureza. Mas e a nossa conduta perante os terremotos? Isso é produção humana. Aquela casa que eu vou construir numa região que eu sei que é uma região que está embaixo de uma placa ali tectônica, uma região que está sujeita a terremotos, uma casa mais ou menos segura é produção humana. E principalmente a intenção de produzir construções que possam garantir segurança para todos, não só para aqueles que têm mais ou menos dinheiro, mas para todas as pessoas. Um atendimento que seja igual para todos, isso é produção humana. E aí, uma outra questão que eu separei, que eu estou bem no comecinho, né, do capítulo 1, que fala sobre Deus, mas aí eu já volto lá na questão 713, que Kardec pergunta se os gozos têm limites traçados pela natureza. E fala-se muito que a gente está consumindo demais e abusando demais dos recursos que a Terra tem, que a natureza tem, mas daquilo que é produzido. A gente quer ter mais, a gente quer ter mais que as outras pessoas. Hoje a gente quer ostentar, né, como se isso fosse um valor importante. E até onde a gente pode ir? Qual que é o referencial? Existe um limite para isso? E aí a resposta dos espíritos. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Os espíritos respondem que sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade, né? Extrapolamos isso e acabamos punindo a nós mesmos, porque a gente gera um tanto de resíduo de matéria aqui no nosso planeta que a gente mesmo não dá conta depois de reduzir ou de reaproveitar, enfim, de dar um destino. Então, quando a gente utiliza isso de uma forma muito abusiva, e nós não temos esse direito ao abuso, a gente tem o direito de utilizar tudo que a natureza coloca no nosso dispor. Mas não está previsto que seria usar de forma abusiva, de usar além do que você necessita, e aí você tirar de outras pessoas para que você tenha mais que os outros. E a gente vê que hoje isso não é uma prática que vai garantir a nossa sobrevivência, mas ela coloca a nossa sobrevivência em risco. Na pandemia a gente aprendeu que não bastava eu ter acesso a uma máscara ou eu ter acesso a uma proteção, a um ambiente seguro. Era importante que todos tivessem acesso, porque isso garantiria a segurança de todos. E que a gente não sobreviveria isolado, fechado. Que nós precisamos uns dos outros. E daí a gente precisou criar estratégias seguras e garantir meios para que todos pudessem ter essa segurança sanitária, de saúde, para que uns ajudassem aos outros. A gente não sobrevive sozinhos. E não adianta a gente ter tudo com a gente se os outros não têm acesso a nós, se os outros não têm os meios. A gente vê que numa situação de tragédia, todo mundo precisa um do outro, não há diferença. Por mais que eu tenha toda a riqueza possível ali, em algum momento da vida eu vou precisar que alguém se importe com a minha vida, que às vezes for até o próprio risco, né, de vida, ali, no trabalho de salvamento, de resgate, sem saber de que família eu sou, que religião que eu tenho, né, que pensamento político eu tenho, nada disso. Naquele momento, o importante é salvar a vida, porque a vida do outro tem o mesmo valor. E ali a gente viu, né, equipes gregas, né, um país que está em conflito com a Turquia, equipes gregas trabalhando para salvar crianças turcas e sírias, sem diferença. E a felicidade que é quando você encontra uma pessoa ali nos escombros, depois de dias, né, quando achava que não haveria mais viabilidade para a vida ali. Ou quando um cachorrinho é resgatado no meio dos escombros, olha como aquela vida ganha valor. O quanto aquilo é comemorado, quer dizer, nessas horas, nesses momentos de emergência, digamos assim, a gente consegue sentir o que realmente é importante, que todas as vidas são importantes. Que todas aquelas diferenças que a gente alimenta, aquelas resistências, elas perdem o sentido. Que é o momento em que eu vou poder salvar a vida de alguém,
ou de que uma outra pessoa vai me salvar. E nessa hora eu não vou perguntar nada sobre quem ela é. O que eu desejo que eu também seja salva. E aí uma outra pergunta de Kardec. Então, o que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros o refinamento dos seus prazeres? Pobre natureza, que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte, da morte física e da morte moral. Então, enquanto a gente ainda persistir nos excessos de toda a ordem, do que a gente consome, do que a gente se alimenta, dos excessos, dos vícios que a gente tem com o celular, com o que a gente consome, nas relações abusivas, no consumo abusivo, enfim, no julgamento abusivo que a gente faz, tanto que a gente cuida da vida das pessoas e julga as pessoas, às vezes, muitas vezes na condição de espírito ainda, de julgar o outro, que eu acho isso tão grave, que a gente precisa corrigir. Enquanto a gente continuar nisso, a gente vai ter danos morais e físicos, porque a gente não vai poder aproveitar com plenitude o objetivo da nossa encarnação, o motivo pelo qual a gente veio, a gente reencarnou aqui na Terra. E aí, sobre a lei de destruição. A destruição é uma lei da natureza? A resposta dos Espíritos: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Pelo menos a gente espera. A gente espera que a partir dessas transformações a gente se torne, então, espíritos melhores. Quer dizer, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Principalmente o nosso egoísmo, eu penso. Se nesse momento de tragédia a gente conseguir abrir mão disso e destruir principalmente o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aí a gente consegue se transformar e regenerar junto com a natureza para que a gente tenha uma condição melhor. E não para que a gente se aproveite de um momento de dor do outro para obter algum ganho sobre ele. Aí a gente não está regenerando junto com a natureza. Mas se nós aproveitarmos esse momento, a partir dessas ocorrências, desses fatos, a gente abre a mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, aí a gente consegue regenerar. Há muitos e muitos tempos atrás, achava-se, os filósofos, os cientistas achavam que na medida em que as tragédias acontecessem na Terra, os problemas, as pessoas começariam a perder a fé. Deixar de viver a sua religiosidade, abandonar as casas religiosas, enfim. Mas o que se vê é que as pessoas estão buscando muita espiritualidade nesses momentos difíceis, porque a gente começa a pensar no sentido da vida, o porquê dessas situações, se há um Deus nisso tudo, como é esse Deus e qual o sentido da nossa vida. E quando a gente vive uma situação extrema, onde a nossa vida é ameaçada, a gente tem quase que instintivamente aquele momento de buscar o Criador. Na hora do desespero, todo mundo grita, meu Deus, Até quem não acredita em Deus, nessa hora grita. Pede ajuda aos céus para ser salvo, assim. E olha como ao redor das comunidades, das sociedades, das tribos, pelo mundo todo, de forma geral, todas elas têm uma crença de um ser superior. Às vezes uma tribo isolada, uma comunidade tão afastada, ela tem um ritual ali dos deuses. Quando uma pessoa morre, existe todo aquele ritual para fazer a passagem dela, um outro plano. Isso é algo que acontece em todo o planeta. Olha que interessante isso. Às vezes a gente acaba perdendo esse sentimento de pertença, a um Deus, a um ser superior. Mas nós temos, e diante das situações extremas, a gente, ao invés de se afastar, a gente acaba buscando mais o nosso Criador, uma necessidade de se reconectar, de se reaproximar
de entender qual é o sentido da nossa vida, de buscar o rumo para a nossa vida. E eu, né, a minha mãe, como diria uma boa parte dos que vêm à casa espírita, vem assim, vem pela dor. A gente conheceu o espiritismo num momento difícil, a gente procurou respostas. Então, esses momentos de tragédias, de grandes perdas, né, esse volume tão grande que a gente está vendo, são situações que fazem com que as pessoas busquem novamente. A gente começa a pensar, olha, a vida, a gente não é tão poderoso assim. A nossa vida, ela é muito forte, mas ela é frágil também. A gente não tem controle sobre muitas coisas. A gente começa a descer um pouquinho do salto e entender que nós temos as nossas vulnerabilidades, né? Que a gente ter poder aqui na matéria não nos garante tudo. Numa situação extrema dessa, estamos todos no mesmo barco. E a gente exerce muito essa fé nesses momentos difíceis através da caridade. O que seria a fé se não for a caridade? Porque a caridade é um ato de fé. A gente fala que o amor, por exemplo, é um ato de coragem. É uma crença, né? É uma confiança, é um investimento que você faz ali afetivo. E a caridade é a fé em prática. É quem pratica o amor, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, é porque tem essa fé no outro, na possibilidade do outro. Tem a fé no mundo, nas relações, na fraternidade. Imagine aqueles trabalhadores resgatistas se não tivessem essa fé nas pessoas através de um trabalho abnegado, que seja remunerado, que seja voluntário, mas uma fé vivida ali através da prática da fraternidade, do resgate, que não é também um amor ali em prática, né? Então isso nos coloca bem no dia a dia, bem na prática, aquela ideia de que fora da caridade não há salvação. Não há salvação mesmo, não é só aquela salvação de ir para o céu, não, mas é uma salvação dia a dia. Se a gente não tiver a caridade, eu posso ser atropelada ali na esquina e não ser salva, se algum irmão não estiver disposto a me socorrer ali. É fora da caridade que não há salvação para nós. A gente às vezes pensa tanto no ganho pessoal, né, de que eu tenha mais que os outros, que eu tenha tudo, até o que é do outro, mas sem a caridade eu também não serei salvo. Eu não sou assim autossustentável, autossuficiente assim. E nessas situações de emergência, de desastres, as pessoas abrem mão de egoísmos, de resistências para se doarem. E quando elas fazem isso, a vida delas também tem sentido, elas se sentem parte dessa fraternidade. Por que lá em São Paulo está chegando tantos voluntários? Né? É um lugar que geralmente você corre, né? Não quero nem passar perto lá, está complicado. Não, tem gente que vai lá. Vai bem no centro ali, crítico da situação, para trabalhar, para atuar no resgate. No aeroporto lá de Istambul, muitos voluntários chegando. Um frio extremo, né? Uma neve, um frio extremo, lá não tem hotel, não tem água, não tem comida, não tem conforto. A pessoa está indo lá bem no olho do furacão, com a intenção de ser um voluntário, às vezes sem conhecimento até. Mas ele se dispõe a organizar um café, organizar uma fila, auxiliar alguém ali, da forma que ele puder. Então, quer dizer, ele abre mão de muitas coisas para poder se doar. Isso para ele faz sentido. Ele se sente parte dessa fraternidade que é o nosso planeta aqui, que somos todos irmãos também. Isso dá mais sentido para a vida dele. Possivelmente faz mais sentido ele abrir mão do conforto dele e lidar com as pessoas ali, que nem parentes consanguíneos sejam, do que ele se manter isolado. Olha que interessante. Então, se não é uma situação dessa, quando que a gente vai se abrir? Quando que a gente vai despertar? Mas será que Deus só trabalha nesse esquema, vamos dizer assim? Será que é só com sofrimento? Não dá para ser pelo amor, ao invés de ser pela dor? E aí o Kardec fez essa pergunta, né? E os espíritos responderam que sim, que é pelo amor também.
e que isso acontece todos os dias. A gente aprende pelo amor todos os dias, mas a gente não se dá conta disso. A gente perde essa oportunidade de aprender pelo amor, né, todos os dias. Ou de considerar que quantas vezes já fomos resgatados e salvos de situações que a gente nem se deu conta, porque elas não aconteceram. Mas a gente às vezes reclama que Deus não está olhando a gente. Por intermédio de tantas pessoas até estranhas na rua, quantas situações que nós já fomos salvos e a gente não reconhece. Ou quantas oportunidades, por exemplo, hoje estar aqui para mim é um aprendizado pelo amor. Não foi incômodo, não foi dor nenhuma chegar aqui, pelo contrário, foi uma alegria estar aqui. Estar com vocês, né? Só faz sentido porque vocês estão aí, então para mim é uma alegria muito grande. Toda vez que a gente acorda, apesar de acordar meio travado, com dor, assim, mas é um aprendizado pelo amor também. É um aprendizado de que a gente está no par, a gente está aqui no jogo ainda, a gente tem mais um dia. E quando a gente encontra alguém no elevador, na rua, e dá um sorriso para a pessoa, mesmo quando a gente não está tão legal, mas a gente faz ali um ato de caridade e dá um bom dia, pergunta se a pessoa está bem, né, vê alguém precisando de algo, oferece uma ajuda, a gente está aprendendo pelo amor. Que a gente ali não está sofrendo, às vezes é o outro que está sofrendo, e a gente se propõe a ajudar. Isso para nós não causa dor. Causa uma alegria muito grande e para o outro também. Então, a natureza ensina muito isso, né, quando a gente... Eu mesmo gosto, né, de fazer trilha, de andar um pouco, de ver a natureza, e quando a gente sai daquela sala, do computador, né, e vai para um lugar assim, a gente fica encantado de ver como Deus trabalha com amor todos os dias, mas a gente nem fica sabendo. A gente fica tão fechadinho no canto da gente que a gente não se dá conta que o planeta é maravilhoso, coisas maravilhosas. E as pessoas, então, né? Que riqueza que são as pessoas. Eu vir aqui conhecê-los e conversar com vocês é uma riqueza, uma variabilidade de pessoas, de jeitos, de personalidades, isso é tão rico. E olha como que a gente aprende pelo amor. A natureza é onde Deus nos acolhe. Então a natureza não é vingativa, não é Deus que está castigando quando manda chuva forte para a gente. A natureza ela sempre acolhe, ela está aqui antes da gente. E a gente tem que, como eu disse, descer um pouquinho do salto, abaixar a bola também, porque se a gente chegou aqui antes dela, se a gente partir aqui da terra, a natureza continua. A gente precisa vir para fazer a diferença, para somar, não para destruir. Porque a terra não depende tanto da gente assim. Nós é que dependemos dela. A gente depende de água, a gente depende de alimento, a gente depende de um ar puro. E a gente se vê muitas vezes como o ser humano mais evoluído e que tudo está subordinado a gente. Mas a gente não fica aí poucos minutos sem oxigênio, sem água, talvez por uns dias, né, sem comida um pouco mais, mas nós somos totalmente dependentes, quer dizer, é uma inter-relação, né? Então, desde que o ser humano chegou aqui na Terra, a gente espera ter uma convivência positiva, a gente poder gerar também aquilo que é bom. No livro da Gênesis, na página 97, tem uma fala muito bonita que trata dessa intervenção positiva que o homem pode e deve fazer na Terra, ou nos fenômenos naturais, para que a gente evolua intelectualmente, moralmente, para que a gente ajude a Terra também, né, num trabalho sintonizado e harmônico, a também evoluir. Na Gênesis está escrito assim: o homem limpa regiões insalubres, fertiliza terras não cultivadas, preserva das inundações, constrói casas mais saudáveis e mais fortes para suportar os ventos e se proteger do clima. Assim como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício da sua inteligência e de todas as faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los.
A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante, no caminho do progresso. Não que seja o único caminho, mas a dor também é um caminho. É que a gente aprenda tanto com o amor e com a dor, porque ambos são caminhos, né? Mesmo sendo a destruição necessária para oportunizar a geração dos seres, a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação, com o fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário, primando em tudo pelo equilíbrio. Então, para a gente finalizar aqui, a gente fala da lei da destruição, que a natureza passa por ciclos, nós também, e que essa vivência das tragédias também é um meio de aprendizado e às vezes um meio necessário, porque aquilo que levaria milênios, a gente vai avançar em séculos. Infelizmente, a gente acaba avançando de uma forma mais rápida e mais comprometida diante da dor. Mas lembrando que não é só dor. A gente tem esse amor, a gente recebe esse amor todos os dias e também aprende pelo amor. E não é só a dor, porque a gente tem esse instinto de conservação. Não que a morte seja algo exatamente ruim, mas a gente evita a morte instintivamente. Os animais fazem isso, eles lutam pela vida, porque isso é um instinto para que se evolua. Imagina se a gente nunca desencarnasse, o que a gente teria feito de recurso para a nossa saúde, ou para a gente ter uma vida melhor, ou para a gente evitar acidentes, por exemplo. Então, essa transitoriedade, né, da vida aqui na Terra, ela é muito importante para que a gente se desenvolva. E essa lei da conservação é para que a gente cuide, voltando lá no início, para que a gente não consuma abusivamente, para que a gente não desgaste o nosso corpo, e a gente tem um planejamento. Mas às vezes a vida pode ser muito difícil se a gente impuser um sofrimento maior, um desgaste maior no nosso corpo. Como diz o Evangelho, né? Como Cristo diz, né? Existirá o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Quer dizer, as dores, elas existirão, mas que não venham por nós uma incidência ainda maior dessa dor. As dificuldades virão, mas que não sejamos nós aquele a colocar ainda mais dificuldade, ainda mais dor, ainda mais sofrimento pelas nossas falhas. As transformações no planeta Terra, elas acontecerão e sentiremos os efeitos disso. Mas não sejamos nós aquele ser humano que polui, que explora de uma maneira irresponsável a natureza e que causa uma tragédia ainda maior e mais dolorosa. Aquele fenômeno que já estava previsto. E que quando reencarnamos, antes de reencarnar, a gente tinha esse conhecimento. Que a gente vem, então, para amenizar esse sofrimento, para evoluir, principalmente moralmente, né, intelectualmente, para que a gente proporcione melhores condições de vida, não só para nós, mas para todos. Que a gente consiga despertar esse senso fraterno, coletivo. Eu acho que agora fica muito difícil pensar, com tanta informação que a gente tem, só no nosso bem-estar. Quem será que nesse carnaval estava totalmente assim, relaxado, desconectado de tudo, né? Vivendo totalmente alegre, sabendo que parentes ou pessoas próximas de nós lá em São Paulo estavam sofrendo. Hoje a gente já não consegue viver isolado disso. E isso é importante para que a gente tenha esse sentimento de pertencer a essa fraternidade humana que é uma só. É isso que vai nos tornar melhores. A gente aproveita de tudo que está ao nosso dispor, dos avanços que a gente tem, para que a gente consiga estar mais perto das pessoas, produzir meios, né, de reduzir o sofrimento delas, e isso vai reverter o nosso bem-estar também. Então, que a gente saia da Terra com um saldo positivo. Depois disso eu comecei a repensar. O quanto de lixo que a gente produz, que é lixo mesmo, que a natureza não vai conseguir degradar. O que a gente vai fazer com o lixo? Não é só as contas em dia, né? O nosso lixo também tem que ser bem dosado. E não é só lixo do que a gente produz no dia a dia, mas um lixo das coisas que a gente fala, daquelas práticas que a gente tem, das coisas que a gente
publica nas redes sociais que não tem utilidade muitas vezes, né? O problema não é não ter utilidade, mas é a gente fazer maldade, a gente usar para atacar o outro. Então, que a gente tenha esse pensamento sustentável nas nossas atitudes também, na nossa saúde mental, para que a gente produza uma mente sustentável, que suporte melhor as dificuldades, que suporte, né, as oscilações, os imprevistos da vida, esse conceito de resiliência que a gente fala, né, que a gente se fortaleça a partir das situações difíceis. E isso a gente não consegue sozinho, isso a gente consegue quando tem esse sentimento de pertencimento, né, e de fraternidade com todos. Aí a gente consegue ser mais forte. Tudo isso está mostrando, tudo isso de tão trágico que a gente está vivendo, está mostrando que a gente é mais forte juntos, a gente se desenvolve melhor juntos e que a nossa sobrevivência aqui também depende de todos juntos. E eu agradeço muito a oração que foi feita, né, por eles lá em São Paulo, e que a gente possa todo dia, né, colocar em nossas orações estas e tantas outras situações que a gente está tendo conhecimento, que ainda vão acontecer, né, que a gente se fortaleça enquanto irmãos para isso. Eu agradeço muito o convite, já deu a minha hora, e agora é o momento, passe